O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos juntos para mais um estudo da Revista Espírita, ano 1858. Para você que já nos acompanha, que conhece o nosso trabalho, muito obrigada pela sua confiança e pelo seu carinho. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os nossos cursos. E hoje, meus amores, nós vamos dar continuidade ao estudo do mês de novembro de 1858 e vamos adentrar no mês de dezembro. Vamos estudar 3 itens. O item Uma Noite Esquecida ou Manusa, a Feiticeira. O item Variedades e, já no mês de dezembro, o item Aparições. Então, iniciemos primeiramente com o item Uma Noite Esquecida ou Manusa, a Feiticeira. O que Kardec vai nos trazer neste ponto? Ele vai, na verdade, mostrar para nós a habilidade que os espíritos têm de trazerem, por exemplo, romances. E aqui, no caso, ele vai nos trazer um conto, que foi exatamente trazido por um dos espíritos que se manifestavam através da médium Carolina, acreditamos que seja Carolina Boudin, porque exatamente tudo indica que era uma das filhas do casal Baudin. E quando Kardec encontrava-se na casa estudando, ele disse que surgiam ali, de forma espontânea ou por evocação, vários espíritos. Uns eram mais sérios, voltados realmente às informações mais filosóficas, científicas, e que, como nós sabemos, serviram para a formatação da codificação espírita. Mas que havia outros que eram, ele coloca aqui, que eram menos sérios, que tinham um humor jovial, e dentre um desses espíritos que não gostavam muito de abordagens muito sérias, gostava de coisas mais leves, mais suaves, e um desses espíritos que se manifestavam com esse viés era um chamado Frederic Soulier. Frederic Soulier, segundo consta, teria sido, quando em vida, e ele teria desencarnado em 1847, ele era um notável romancista e autor dramático francês. Pois muito bem, ele veio. E ele realmente, quando ele vinha, ele disse, embora não dissesse exatamente a quem ele estava vinculado, dentre
Perdão, ele dizia a quem ele estava vinculado dentre os presentes. Era um dos assistentes que ali iam, mas ele não disse exatamente por quê, qual o motivo pelo qual ele se ligava a essa pessoa que ia às reuniões. Mas Kardec coloca que somente quando essa pessoa ia à reunião, ele ia também. E quando ela saía, ele também ia junto. E interessante, Kardec coloca que quando essa pessoa estava presente à reunião e o espírito se manifestava, ele tinha, outros espíritos tinham dificuldades de se manifestar, exatamente porque esse espírito de Frederic Soulier, ele gostava de se manifestar quando ele ia. E Kardec diz que até mesmo o espírito que era familiar daquele ambiente, da casa. Ele mesmo disse que ficava feliz em ceder a oportunidade de conversar, de trazer informações aos presentes para Frederic Soulier. Então, ele era uma presença sempre agradável quando o espírito estava presente. E aí ele diz o seguinte, que num primeiro momento, ele, naquelas conversas e tudo, ele disse que traria um romance para que as pessoas pudessem. Kardec está chamando a atenção exatamente para isso, para a possibilidade dos espíritos trazerem vários fatos numa sequência muito lógica, de uma forma muito concatenada, e em vários momentos diferentes. E seguindo da onde haviam parado, sem precisarem retomar para aquilo que havia sido escrito no dia anterior, na semana anterior. E, no primeiro momento, Frederic Soulier diz que escreveria um romance, mas após algumas 4 páginas ele desistiu, porque ele disse que ele não... Na verdade, Kardec mostra, e ele também fala, que ele tinha uma certa dificuldade para manter certos compromissos. Ele diz aqui, o seu forte não eram os trabalhos assíduos, e ele mesmo se achava muito bem na vida preguiçosa. Então, escrever um romance é algo que requer persistência, compromisso, ele não queria. Mas ele disse que traria um conto, para que pudessem ter uma ideia da possibilidade de os espíritos trazerem uma história, tá? Então, num primeiro momento, no prefácio, tá? Essa história foi uma história que foi, num determinado momento, diz aqui, que foi até mesmo publicada, tá? E Kardec, então, nessa parte inicial, ele diz, só para vocês também conhecerem um pouquinho do que ele estava falando. Ele diz que a identidade de Soulier havia sido confirmada de várias formas. Ele disse, confirmou por 1001 detalhes que não podem escapar a uma observação atenta. Uma palavra, um gesto, um fato pessoal referido vinham confirmar que ele era ele mesmo. Por diversas vezes deixou sua assinatura, que foi comprovada exatamente através de uma comparação com os originais. Em determinado momento, pediram-lhe o seu retrato, e a médium, que não sabia desenhar, fez e nunca tinha visto uma foto de Frederic Soulier, fez um esboço de uma semelhança impressionante. Então, tudo isso fez com que os presentes, inclusive Kardec, tivessem certeza de que ele era realmente ele. Aí diz que era ligado a um dos assistentes, sem ter jamais querido revelar o motivo. Pois muito bem. Quando ele disse que não queria escrever o romance, mas que faria um conto, ele diz o seguinte, que isso que Kardec vai começar a nos abordar, que esse conto, que é exatamente se chama Uma Noite Esquecida, foram várias vindas desse espírito, Frederic Soulier, e que dava mais ou menos um intervalo de 2 semanas, 2 semanas, entre uma vinda e outra. E Kardec, todos se impressionavam exatamente com a perfeita continuidade da história, como se, ele diz, como se elas estivessem, as várias partes da história estivessem sendo escritas de uma única vez, de tão brilhante, de tão concatenada que era a ideia. E vamos lá. Então, começa-se o conto, chamado Uma Noite Esquecida. E esse conto é uma história, não dá para...
pelo que se sabe, não é uma história real, era um conto. Aí ele diz que havia em Bagdá uma velha mulher chamada Manusa, que ela era feiticeira e das mais terríveis e também temíveis. Tanto é temida, tanto é que à noite as pessoas evitavam passar pela casa dela, pela proximidade, exatamente em função do temor que tinham. Mas o que aconteceu? Havia um sultão. Esse sultão, ele andava triste, exatamente porque a sua sultana favorita havia sido pega em adultério. E aí ele disse tudo, segundo os comentários e segundo o conto, ele havia dito que ele mataria essa sultana exatamente pelo acontecido. E numa certa noite, disse que de um palácio ao lado do palácio do sultão, saiu um jovem de um palácio também enorme, saiu vestido com uma túnica, turbantes de cores sombrias e dirigiu-se para a casa exatamente da Manusa, que era a feiticeira. Procurava esconder-se, ocultar-se para que ele não fosse visto, mas para lá ele foi. Bateu na porta, ficou esperando por mais ou menos um quarto de hora, e durante esse tempo, consta que ele ouvia gritos lamentosos, cantos de homens, de mulheres, como se estivessem no fim de uma orgia. Luzes corriam de alto a baixo da casa. Mas, como por encanto, num determinado momento, tudo cessou e a porta se abriu. Pois bem, ele entra, segue um corredor, chega numa sala, um local onde ele diz que, claro, todo um ar muito sombrio, haviam vários animais mortos ali, pendurados naquele ambiente, assim, um lugar realmente sombrio. Quando ele chega numa sala, que parecia ser exatamente a sala principal daquela casa, havia uma mesa coberta de livros, livros de magia, e à frente dessa mesa havia exatamente uma grande poltrona, onde se encontrava sentada exatamente a Manusa. E aí a Manusa começa, ao vê-lo, diz assim: Aqui estás, senhor Nureddin. Há vários dias que meu crocodilo de olhos de rubi anunciou-me a tua vinda. E aí ela começa a perguntar o que ele havia ido fazer ali. O que na verdade ele buscava. Pois bem, Nureddin, ele se encontrava diante daquela situação, ele estava, claro, com medo, receoso, de frente com a Manusa, aquele ambiente que lhe causava extremo temor, mas ele diz aqui, procurou conter-se, diz aqui, não querendo mostrar aos olhos da velha a perturbação que o agitava, avançou e lhe disse: Mulher, venho por uma coisa séria. De tua resposta depende a sorte da minha vida. Vais decidir da minha felicidade ou da minha morte. Trata-se do seguinte: o sultão quer mandar matar Nazara. Eu a amo, que era exatamente a sultana favorita. E aí ele diz: Vou contar-te de onde vem esse amor e venho pedir-te forneças o remédio, não a minha dor, mas a sua posição infeliz, da Nazara, pois não quero que ela morra. E aí ele vai contar exatamente o que aconteceu. Ele morava ao lado, ele também num palácio, ele tinha muita riqueza, ele era um rapaz muito bonito. Ele havia, o palácio dele, como era ao lado do palácio do sultão, ambos os palácios tinham jardins. E os jardins meio que se encontravam. Havia um pequeno muro que separava os dois palácios. E numa determinada noite, ele estava passeando ali pelo jardim do seu palácio e ele ouviu uma música e uma voz que cantava. E uma voz que o deixou encantado, uma linda voz, e ele não conseguia saber quem estava cantando. Mas ele ficou ali apreciando e acabou se apaixonando pelaquela voz.
Nos dias, nas noites subsequentes, na verdade, ele ali estava no jardim tentando ouvir novamente aquele canto, mas nada acontecia. Até que, na sexta noite, ele ouviu novamente o canto, o belo canto. Em seu íntimo, ele sabia que a mulher que cantava aquela música só poderia ser bela. Quando ele ouviu, ele se aproximou e resolveu transpor o muro. Era baixo, ele conseguia. E assim ele o fez. E foi para o muro, realmente, do jardim, quer dizer, pulou o muro e chegou no jardim exatamente do palácio do sultão. E ele diz, aqui consta, na verdade, que desejando saber de onde provinha aquela música, ele verificou que era de um caramanchão de verdura. O que é caramanchão? Eu fui até procurar porque eu não conhecia essa palavra. É uma estrutura leve, construída em parques ou jardins, geralmente de madeira, que se pode cobrir com vegetação e é usado para descansar, para algumas brincadeiras. É um ambiente de descanso. Então, vinha dali e ela ali estava. Quando ela ouviu, ela se assustou. Era exatamente a sultana favorita. E ele se assustou. Ele se assustou, não, ela se assustou. Mas ele disse, explicou que ele não iria fazê-la mal, que ele havia vindo pela música, que ele achara muito bonita. E eles ficaram conversando. E diz exatamente que nos primeiros dias, vamos lá, deixa eu pegar a anotação aqui. Pronto, passaram a primeira noite a falar de música. Aí ele diz que também cantou, ofereceu para acompanhá-la, ela consentiu, marcaram um encontro para o dia seguinte, na mesma hora. Então, ela estava mais tranquila e o sultão estava em seu conselho, que era o seu local onde ele ficava, então a vigilância sobre a sultana estava menor. E aí diz aqui, as 2 ou 3 primeiras noites foram inteiramente dedicadas à música. Mas a música é a voz dos amantes, e desde o quarto dia não fomos mais estranhos um ao outro. Nós nos amávamos. Como era bela também a sua alma. Muitas vezes, ele diz, projetamos a fuga, porque não a realizamos antes. Eu seria menos infeliz e ela não estaria prestes a sucumbir. Essa bela flor não estaria a ponto de ser cortada pela foice que irá arrebatá-la à luz. E nesse exato momento, Kardec para a contagem do conto. Ficamos todos na expectativa do que será que iria ou viria na sequência, mas, na verdade, o que a gente entende? A gente entende aqui que Kardec estava mostrando essa continuidade, e nós percebemos aqui vários momentos em que o espírito Soulier se manifestou. Esse conto, ele tem continuidade em outros 2 meses do ano de 1859, no mês de janeiro e no mês de março. Então, em março de 1859, vem a terceira parte deste conto, com a finalização do conto. Então, eu não posso contar para vocês, mas se quiserem, vão lá na Revista Espírita de 1859, no mês de janeiro e no mês de março, vocês vão ver a continuidade desse conto. O que aconteceu realmente, quem era Manusa, tem alguma coisa por aí, como é que foi essa história entre realmente Nureddin e a sua bela sultana. Mas aí vamos adentrar agora, a história para aí, vamos adentrar agora no item variedades. Aqui é rapidinho, bem curtinho, onde Kardec, na verdade, ele informa de uma visualização, de uma aparição que foi visualizada por várias pessoas de um general chamado General Marceau. Esse general Marceau, isso aqui foi publicado, então esses fatos, vocês sabem, eram sempre publicados em revistas, gazetas, jornais, e Kardec trazia para análise. Então, numa dessas publicações, havia dito o seguinte, que
Esse general Marceau, ele havia sido sepultado, diz aqui, abaixo. Vamos lá, voltando aqui. Havia um forte, o Forte do Imperador Francisco, perto da estrada de Colônia. E abaixo desse forte havia um monumento em homenagem ao general Marceau, que francês e que havia morrido numa batalha, tá? E havia sido sepultado exatamente nesse local, lá perto desse forte, que esse forte ficava num monte chamado Monte São Pedro. E era lá que realmente estava na parte principal desse forte, havia sido construído esse monumento ao general Marceau. O que aconteceu? Disseram, várias pessoas diziam, que esse general, em alguns momentos, viam o fantasma dele, que ele aparecia armado de lança, como se fosse como um cavaleiro mesmo, num cavalo, armado de lança, com uma adaga, e ele era visto, tá? Vários relatos. E acontece um dos relatos, que é exatamente o que vai ser trazido na Gazeta de Cologne. Disse o seguinte, que o general aparecia montado num cavalo com o seu manto branco dos caçadores franceses. Um dos dias havia um soldado exatamente de sentinela nesse monte São Pedro, e que esse sentinela viu aproximar-se um cavaleiro branco, cavalgando exatamente e armado de lança e adaga, que esse sentinela teria dito: quem vem lá? E que, não tendo recebido resposta a 3 interpelações, ele atirou e, na sequência, ele logo caiu sem sentidos. Que uma patrulha, ao ouvir aquele estampido, foi até o local e essa patrulha encontrou o sentinela desacordado. Pois muito bem, foi levado ao hospital, ficou gravemente doente, mas ele pôde fazer o relato do que se passara. E diz aqui que havia uma outra versão que fala que o soldado teria morrido em consequência dessa aventura. E diz: eis a história tal qual pode ser constatada por toda a cidade de Coblença. E isso que foi publicado, e é só isso que Kardec nos traz. Mas o que na verdade, ele está querendo nos mostrar? A possibilidade, mais uma vez, de que os espíritos se façam presentes, possam ser vistos, possam ser ouvidos, ou seja, a comunicabilidade, a possibilidade da interferência do mundo material no mundo espiritual, no mundo material. E aqui era mais um fato que foi relatado, saiu em gazetas, em revistas, ou seja, algo que não havia sido inventado. Tanto é que ele diz, não tinha sido só esse soldado que viu, mas muitas pessoas alegavam ter visto à noite por várias vezes o general montado num cavalo. Então vejam que não era algo que provavelmente decorria de uma vidência do soldado. Ele, em tese, realmente conseguia de alguma forma tornar-se visível num processo de efeitos físicos e de materialização a várias pessoas. E aí Kardec finaliza aqui o mês de novembro. E aí adentra no mês de dezembro, trazendo para nós exatamente o item aparições. E aqui ele vai falar um pouquinho sobre a capacidade dos espíritos se tornarem visíveis e até mesmo tangíveis. Então, ele diz que, na verdade, o espírito é composto do corpo físico, grosseiro, mas que ao desencarnar ele permanece com um corpo semifluídico, que é o corpo perispiritual. E ele diz, o perispírito não é a própria alma, não é o espírito, é um dos corpos sutis que ele tem. Mas ele diz que esse corpo sutil, que é o perispírito, tem um papel capital em todos os fenômenos espíritas. E nós já sabemos disso quando tivemos a oportunidade de estudar sobre as propriedades do perispírito. E Kardec faz menção a algumas dessas propriedades neste momento
exatamente para falar da possibilidade das aparições. Então, ele diz que as aparições não são fantasias, ideias, um achismo, ao contrário, que é algo real, que inclusive pode ser visto e tocado por várias pessoas. Lembremos agora há pouco do caso que foi contado do general. E aí ele diz que, em regra, no seu estado normal, o perispírito é para nós invisível, mas que pode sofrer modificações que o tornem perceptível por uma espécie de condensação. Ele diz, uma mudança na sua disposição molecular que permite que ele saia da condição de invisibilidade e se torne visível, mas que da mesma forma que ele se torna visível, ele pode rapidamente voltar à sua condição de invisibilidade. E ele diz que isso decorre da vontade do espírito e não de uma causa exterior. O próprio espírito, de alguma forma, deseja tornar-se visível às pessoas. Então, ele vai buscar os recursos necessários para que isso aconteça. E aí ele faz com que, Kardec coloca aqui, como o perispírito pode passar por várias mudanças, conforme o poder do pensamento e da vontade, ele pode se estender, pode se restringir, pode fazer cessar essa aparição à sua vontade, pode tomar formas diferentes. E aí ele diz que, inclusive, o perispírito pode penetrar em lugares abertos ou fechados, que isso não faz diferença, porque o mundo material não significa um impedimento para que os espíritos passem pelos nossos objetos, pelas coisas do mundo corpóreo. Então, ele diz: nenhuma matéria lhe oferece obstáculo, ele atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. E aí ele diz que o corpo perispiritual, quando está separado do corpo físico, que é o caso dos espíritos desencarnados, ele diz, ele pode tomar uma forma determinada, como, por exemplo, de uma pessoa humana, a própria forma humana que o espírito deseje, mas ele diz aqui uma coisa interessante. Ele diz que não é só a forma humana que os espíritos podem tomar, que eles podem tomar também a forma de animal e se mostrarem desta forma para as pessoas. Então ele diz aqui, não é o espírito pode à vontade dar-lhe o quem? Ao perispírito, ao seu perispírito, as mais variadas aparências, inclusive de um animal, de uma chama, pode, por exemplo, mostrar-se como um diabo, como ele quiser. Então, isso é muito interessante, porque o espírito ele não se mostra única e exclusivamente na sua forma humana, mas na forma que ele quiser dar ao seu corpo perispiritual. E aí ele vai exatamente dizendo que os espíritos mais elevados se mostram com uma forma bela, uma forma normalmente cabelos flutuantes, sobre as espáduas, amplas túnicas envolvendo-lhes o corpo, mas que se eles quiserem também podem tomar a aparência das suas últimas reencarnações ou da aparência que eles desejem para que eles possam se tornar conhecidos, reconhecidos por alguém. Tudo isso é possível, exatamente porque faz parte da capacidade, da propriedade plástica do corpo perispiritual, que se adapta à vontade, ao pensamento do espírito. Diz que esses espíritos, os espíritos, eles podem se tornar visíveis em estado de vigília para nós, como também durante o sono. Então, quando nós estamos dormindo, adormecidos, eles também podem vir até nós, e nós estamos em estado de desdobramento, e eles podem se mostrar para nós também em sonho. E não deixa de ser uma evidência. Ele diz, inclusive, que nós podemos, durante o estado de desdobramento pelo sono, visualizarmos tanto espíritos desencarnados, como um espírito, o perispírito de uma pessoa encarnada, que esteja, por exemplo, dormindo, seu perispírito emancipa, vai até alguém, até uma outra pessoa e se mostra. Então, ele também está mostrando aqui que essa aparição pode se dar tanto de encarnados quanto desencarnados, certo? Durante o sono ou durante a vigília.
Fala aqui, inclusive, de uma jovem que via durante muitas vezes na sua casa, no seu quarto, vários homens que entravam e saíam, e que um dia ela viu distintamente o seu irmão que se encontrava na Califórnia, o que dá a prova aqui de que uma pessoa viva pode, o perispírito de uma pessoa viva pode vencer distâncias e aparecer num outro lugar, onde, diferente do o seu corpo estava na Califórnia, mas o seu corpo perispiritual foi até a irmã. Ela, depois que conheceu a doutrina espírita, Kardec informa, ficou tudo muito mais claro para ela entender o que tinha acontecido. E Kardec diz também, então, que o perispírito, além de se tornar visível num processo de materialização, pode se tornar também tangível, que é o que acontecia com as aparições por intermédio do médium de efeitos físicos, Sr. Home, que ele diz que, por vezes, apareceram mãos que podiam ser apalpadas como se vivas estivessem. E ele diz, Kardec diz que naquela época eles não tinham visto ainda corpos inteiros sob essa forma tangível. Mas nós sabemos que, pelos próprios estudos de vários continuadores, até mesmo feitos na época também de Chico Xavier, nós sabemos que havia a materialização de espíritos, a materialização completa de espíritos, não a materialização parcial. Inclusive, ele conta um caso aqui que não foi visualizado por ele, Kardec, mas que foi contado para ele. Ele diz: numa família do conhecimento íntimo de um dos nossos assinantes, um espírito ligou-se à filha daquela família, que era uma criança de 10 a 11 anos, e tomou a forma de um belo rapaz na mesma idade. E é ele visível como uma pessoa comum. Então, esse espírito mostrava-se presente como uma pessoa comum, completa, uma materialização completa. E a sua vontade tornava-se visível ou invisível a outras pessoas. Então, não era só a criança que via, mas os familiares também. E vejam o que acontecia. Diz que esse espírito trazia à criança brinquedos, bombons, fazia o trabalho doméstico e até mesmo comprar coisas de que a família necessitava. E Kardec diz: isso não é uma lenda mística, é um fato atual que se passa neste momento em que escrevemos, numa cidade da França e numa família respeitável. E Kardec então conta que nos próximos, brevemente, ele diz, brevemente, entreteremos os nossos leitores de modo mais completo, em artigo especial, no sentido de vir trazer mais detalhamentos em função das aparições. Mas isso é muito interessante, por isso que é tão relevante estudarmos sobre o corpo perispiritual, para que nós possamos realmente entender como as aparições acontecem, como o corpo perispiritual pode tomar formas tão diferentes, até mesmo forma de animais, como ele coloca aqui. E quando nós estamos, então, também estudando sobre outras propriedades do perispírito, como a transfiguração, nós vamos tendo a oportunidade de entender mais sobre as aparições e como elas acontecem, como o corpo perispiritual é realmente o responsável, o grande responsável a secundar as aparições. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos finalizando mais um estudo da nossa revista espírita. Tão gostoso estudar a revista espírita, ter acesso a esses casos do cotidiano. Realmente, Kardec fez um excelente trabalho e nos brindou com muito estudo e muito aprendizado. Nós vamos, na próxima aula, vamos estudar Adrien, médium vidente, um espírito nos funerais de seu corpo, fenômeno de bicorporeidade. Isso, e vamos terminar em fenômenos de bicorporeidade. Meus queridos amigos, espero que você tenha gostado do nosso estudo. Se você gostou, curta, nós agradecemos bastante. Se eventualmente você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que a nossa aula pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link.
Muito obrigada, meus queridos amigos, pela presença. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.